Vou ligar para ele. Oi, Léo, tudo bem? Pode entrar lá na sala um minutinho do treinamento? Tá bom. Obrigada. Até mais. Vai entrar aí. Boa tarde, pessoal. Estão me Oi, escutando? boa tarde. Aham. Estou te ouvindo, sim. Pedi para te chamar, porque eu estou explicando uma coisa aqui para a Silene, que eu gostaria que você ouvisse também, tá? Uhum. O que acontece? Vocês optaram em trabalhar com compor. Até então, não temos nenhum problema para fins de orçamento, tá? Quando a gente chega na parte de planejamento, que a gente vai chegar lá, mas a gente começou a ver algumas coisas, então a gente vai precisar vincular esse insumo, por exemplo, a gente está ali na areia lavada, né? Abre ali para mim, Alce, o cadastro da areia lavada. Eu vou precisar vincular o cadastro do insumo ao cadastro do produto que está lá em suprimentos, tá? Aí eu vou ter que entrar ali na aba produtos de suprimento. Clica lá para mim, Alce. Produtos de suprimento / faturamento. Clicar no maisinho ali e localizar. O cadastro não está. Parece que houve uma limpeza lá. Eu tenho que ver com os meninos e o cadastro não carregou para cá, tá? Uhum. Então eu vou ter que localizar a areia lavada dentro de suprimentos. Por quê? Quando eu gerar uma solicitação de compras, o sistema vai fazer o quê? Opa, toda vez que eu usar o insumo areia lavada, o correspondente é o produto X lá em compras. Tá? Uhum. Qual é o problema disso? Se você trazer o orçamento para cá, novo, todas as vezes que fechar um orçamento, você vai ter que vincular esse insumo ao produto de novo. Então, suponhamos que eu tenho 500 insumos, você vai fazer isso 500 vezes toda vez que você trazer um orçamento para o RM. Agora eu vou te dizer as possibilidades, tá? Tá. Vamos lá. Possibilidade 1. Você pode, quando for fazer, você pode pegar e importar o seu catálogo de de produtos que está em suprimentos para o orçamento. Isso é a possibilidade 1. Não, peraí, desculpa. Eu importar o cadastro De materiais, né, de produtos que está lá em suprimentos. Não, importar o cadastro de materiais que está no compor para dentro do RM. Não, que está lá no compras, no teus suprimentos, no Proteus. Quando você importar, isso é uma possibilidade, tá? Vou te dar as possibilidades. Quando você importar, ele já vai trazer o vínculo automático. Mas aí o problema é que os produtos vão ter que ser substituídos no orçamento. Isso é uma opção. Não, mas espera rapidinho, só porque não está claro para mim. Porque assim, Tá. para mim, eu vou realizar o cadastro eu vou botar um panorama para você entender, tá? Uhum. Eu vou fazer o cadastro de fornecedor, de cliente e de produtos dentro do Proteus. Isso. E para mim, na minha cabeça, eu posso estar viajando. Automaticamente o RM vai ter acesso a isso e conseguir buscar essas informações. Sim, mas o produto não é o insumo. O produto que está em suprimentos não é o insumo que está no orçamento, eles são diferentes.
O que que é o insumo, então? Não entendi. O insumo não é um produto que você vai utilizar para executar aquela tarefa, aquele orçamento? Ah, eu vou Isso, mas só precisar de isso. areia. Isso. Só que o sistema ele precisa de um depara. Por exemplo, na EMOP, o areia lavada, sei lá, IM003. Lá no seu Proteus, o cadastro não é IM003, é 001, 002, 003, 004. Eu tenho que fazer o deparo. Entendeu? Peraí. Segura o coração aí, rapidinho. Deixa eu ser só Proteus aqui, eu quero ver uma parada aqui. Porque no Sim. Proteus, eu tenho Uhum. um campo no Proteus de produto, se eu não me falha a memória, é produto equivalente. Mas não funciona na integração, não. Ai, Aí, vamos lá. Qual é a segunda opção, tá? Então, vamos lá. Produto e insumo não é a mesma coisa. Para a gente, tecnicamente, para a gente que trabalha com sistema, para a gente é tudo a mesma coisa. Mas não é. Insumo é insumo, ainda mais quando se trabalha com tabela de mercado. Aí é que areia lavada na EMOP é IM001, no SINAP é COST 222 e no outra tabela é outro código, mas entendeu? uhum. Então tem que fazer o deparo. Então, todas as vezes que você importar um orçamento novo, você vai precisar fazer esse deparo manualmente. Isso é uma coisa. Isso é a E a primeira. gente, e a gente tá falando, Todas. e a gente tá falando de quantos produtos, Alce? Só esse orçamento tem 500. Então, nesse caso aqui, nesse orçamento, a gente está com mais, sei lá, uns 5 mil itens, mais ou menos. Cara, Aí, impossível a gente fazer isso assim. então, aí, opção 2. O que pode acontecer? Você pode pegar e trabalhar com o chamado que a gente chama de projeto modelo. Você pode ter um banco de dados EMOP, um banco de dados SINAP e um banco de dados de outra tabela. Nesse banco de dados, você vai vincular o insumo ao produto. Todas as vezes que você for criar um orçamento, você faz uma cópia desse cadastro, né? E aí importa-se o catálogo da EMOP e o que ele localizar já cadastrado, ele vai somente atualizar o preço. Então, por exemplo, se no banco de dados eu tiver cadastrado areia lavada, aí eu vou lá e eu ganhei uma obra, está lá no Compor, eu trouxe ela para cá, areia lavada IM001. O que o sistema vai fazer? O IM001 já existe, vou importar só o preço. E aí ele vai criar só o preço e aí você não perde o vínculo que você fez. Tá, então peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se você está me dizendo que eu vou. Se eu usar uma palavra errada, no nome Uhum. errado, relaxa, você só entende a ideia. Então, Tá. eu tenho lá no RM o produto que ele pega do Proteus. Uhum. O insumo, eu vou ter um template, vamos botar assim, de todos os insumos que eu utilizo, e esses insumos eles vão estar com amarração. Já com Isso. insumo A, ele é referente ao produto Proteus Z. Já está Isso. tudo amarrado. E eu não estou Uhum. utilizando ele para nada, só tem essa amarração. Então, aí Uhum. eu crio com esse vínculo já feito um projeto modelo, e aí Isso. eu vou duplicando esse projeto modelo e vou, quando eu duplico, automaticamente ele já vai atualizar o preço e eu vou só incluindo a diferença. Isso. Exatamente. Tá. Agora a pergunta, Auxiliane, isso atende a gente? Dá para a gente trabalhar assim? E o silêncio. Só fazendo um parêntese rapidamente, só um parêntese, tá? Tá. Esse vínculo, ele é para, no orçamento não faz a menor diferença, ele faz no planejamento, 100% do planejamento. Sim, Tá? sim. Pronto, pode falar. Para o planejamento e depois para o controle, né?
Porque o que acontece? Eu vou te dar um exemplo clássico que acontece. No meu catálogo de insumos, MOP, SINAP, eu tenho lá tinta látex. Tinta látex. Aí, beleza, vou aplicar lá tinta látex. No meu compras, eu tenho tinta látex, souvenir amarelo, ou tinta látex branca, azul, verde, souvenir coral, Sherwin Williams. Então, você está entendendo? Para o orçamento, para ele, para o orçamento, não interessa qual é a marca da tinta. Interessa a tinta. Quando ele vai pedir, o sistema vai abrir uma grid para ele. E vai, assim, quando ele for fazer a solicitação de compra, né? Ou de armazém. Aí, a pessoa que está planejando a obra fala assim, olha, eu preciso de tinta amarela no mês que vem. Aí ele vai lá e clica no amarelo. Pum, essa tinta aqui é amarela. Ele flega lá. Entendeu a diferença? Para orçamento não importa, mas na hora de comprar faz diferença. No planejamento e no controle também, que ele foi lá e comprou amarela, então retorna para cá para o orçamento que a compra foi da tinta amarela. Entendeu? Então, no orçamento não faz diferença, mas no planejamento e controle faz total diferença. Total. O engenheiro olha e fala assim, caramba, por que você comprou tinta souvenir se podia ter comprado a coral? Então, ele vai olhar aqui no sistema e vai olhar, cara, o cara comprou coral. Eu não mandei comprar coral, eu mandei comprar souvenir. Entendeu? Tem essas coisas. Então, agora, quer dizer, o Compô, ele não é um sistema integrado. Para o orçamento, ele funciona perfeitamente. No RM, você pode trazer os dados, mas para você poder não ter dor de cabeça, você tem que trabalhar com o projeto template, né, que você falou. Para mim, modelo, mas é o projeto template. Tem que ter. E tratar as diferenças, sabe? Para você ter paz e sossego. Mas dá para a gente usar assim? Não vejo outra opção, né? Entendeu? A maioria dos meus clientes que trabalham com Compô faz isso. Tem um banco de dados e ele, primeiro, o que ele faz? Ele dá a carga de dados lá no projeto modelo. Então, por exemplo, ele venceu um orçamento agora em julho. Aí ele pega o catálogo de julho, que está lá no Compô, joga no projeto modelo, e aí ele vai e importa o orçamento dele e copia os insumos para o orçamento que ele está trabalhando no RM. Aí ele atualiza os preços. E mantém o vínculo lá com os suprimentos. Senão, toda vez que ele for fazer solicitação de armazém, ele vai ter que alterar. E aí, se ele pegar um projeto mal, se vocês pegarem um projeto que tem, sei lá, 3.000 linhas no escopo, aí vocês vão estourar, porque vai dar muito trabalho. Entendeu? Uhum. O melhor caminho é o projeto modelo. Aí coloquei para você pensar um pouco. Aí, eu acho que o que resolveria, que não resolve para o orçamento, né? Resolveria. Eu importo todo o catálogo eu importo todo o cadastro de produto para cá, transformo em insumo, e depois, na hora de comprar, eu só vou substituindo. Para mim, que sou de tecnologia, é tranquilo, mas para o usuário da ponta, vai ter um trabalho danado. Entendeu? Aí eu queria que você pensasse aí, tá? Nisso. Sei que é chato. Na verdade, eu não sou eu que vou decidir, não. A gente tem que pensar isso junto. Pedro, a Auxiliane, porque na verdade é a Auxiliane que vai trabalhar assim. A gente precisa saber se vai funcionar para a gente ou a gente vai ter que pensar em outra solução. Coisa bem desagradável, na verdade. Assim. Não estava de jeito nenhum imaginando que aconteceria algo similar a isso. Aí, Pedro, o seguinte, o que eu já vi cliente fazer, mas aí você vai enlouquecer o comprador, né? Eu já vi cliente fazer isso. Se eu pegar o catálogo de insumo e exportar para o compras, ele exporta e vincula automaticamente. Então, o seu cadastro de insumos fica igual ao cadastro de produto lá no compras. Entendeu? Pode fazer isso também. O problema é que eu uso vários catálogos, esse é o problema. Esse é que é o problema. Aí você vai ter areia lavada na EMOP, na SINAP, tudo. Vai duplicar lá no compras, né?
Eu faço Multiplicar, tem o triplicar. catálogo do DR de São Paulo, DR do Espírito Santo, do Isso. MOP, da CIO, do CIO. Isso aí. Aí você pensa o seguinte, eu tenho 5 insumos diferentes, porque são catálogos diferentes, mas por compras é areia lavada. Para ele, se é SINAP, é MOP, não, ele tem que comprar areia lavada e atingir o melhor preço. É isso que ele tem que fazer. Mas, para eu conseguir enviar para ele, eu tenho que ter o vínculo dentro do cadastro do insumo. Não tem como a gente utilizar aquele campo que eu falei lá no Proteus, produto não é complementar, eu não lembro o nome do campo. Tentar alguma forma utilizar esse campo. Não consigo, Léo, porque são produtos diferentes e a integração são entre 2 produtos TOTOS diferentes, a linha Proteus e a linha RM. Então, existe um desenho padrão de integração que eu não consigo mexer, mudar. Uhum. Porque o Proteus ele é totalmente customizável. Proteus. O RM não. O RM não é customizável. Assim, eu, Viviane, analista, entro aqui, mexo no código e mudo, né? Não, ele é fechado, o código dele é fechado, já fica na fábrica. Diferente do Proteus. O Proteus nesse ponto, o Proteus é mais maleável. Poderia desenvolver um gatilho e resolver o problema, mas no RM eu não consigo fazer isso. Bom, eu acho que o melhor caminho para vocês seria trabalhar com o projeto modelo. Porque aí você só vai fazer esse vínculo uma vez só. Porque a tabela essas tabelas de mercado, elas não costumam mudar muito. Pode até ter mudança, mas não assim, entrar coisa e sair coisa. Mas não assim, nossa, entrou 50 produtos esse mês. Não é bem assim que acontece, não, entendeu? Então, eu acho que você pode trabalhar com o projeto modelo, fazer os vínculos lá e depois só tratar as diferenças em cada orçamento que você trazer. Acho que é a melhor coisa. Eu acho que a gente podia fazer para a gente tentar ver qual vai ser o impacto disso no nosso dia a dia, entendeu? Posso sim. Vou fazer isso na próxima aula, então, porque o que acontece? Os meninos, eu acho que eles limparam a base lá do Proteus. Eu tenho que fazer uma nova carga de dados com o que está lá, porque a gente procurou areia e não achamos. A gente apagou. Então, apagou, né? Então, perdeu tudo aqui. Perde tudo. Aí tem que refazer a carga de dados lá. Já é o oficial esse cadastro de produto? Já é, né? O cadastro de produto ainda não. Mas, não, ainda não. Produto não, gente. O único oficial é o cadastro de fornecedor, por enquanto. Tá. Então, teria só que cadastrar um teste na hora que for fazer a simulação. Só. Isso. Tá. Eu não estou conseguindo cadastrar, porque está dando um monte de erro. Acho que os meninos botaram, mas não é erro do sistema, não. Não é campo não sei o quê, campo não sei o que lá. Eu tenho que ver com os meninos como é que está isso aqui. E aí, na próxima agenda, eu faço o projeto modelo com a Silene. E a gente simula, aí você participa para poder a gente simular esse processo de projeto modelo. Tá. Que é bem comum, tá? Não é difícil, não. É bem tranquilo. Tá, então eu vou botar aqui quando tiver a próxima agenda sua, sabe quando é que é? Não sei, não está aparecendo para mim, tem que ver com o Geisa. Porque aí eu vou botar só isso na minha agenda aqui. Hoje eu tive a sua agenda, a agenda do Matheus, reunião com a Assunção e com o André, e ainda a agenda da Michele. Tá. Ô, Viviane, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. É o Pedro. Sobre esse projeto modelo, só para entender, eu exportaria a base de insumos de um catálogo. Isso. Faria esse depara para toda essa base de insumos. Isso. Deixaria isso salvo. Isso. Vou fazer um para Emop, um para o ciclo. Isso. Aí, eu tendo que implantar um orçamento, eu lançaria isso tudo e o que desse diferença, ou erro, eu teria que fazer manualmente. Só tratar. Só tratar as diferenças, sim.
costuma mudar tanto assim, não, Pedro. Não, eu sei, não sei que não. Por exemplo, projetos eu tenho projetos que são misturas de. Eu tenho itens EMOP e ciclo no mesmo projeto. O que acontece no caso desse? Você vai ter 3 catálogos importados, né, modelo. O que você vai fazer? Quando você criar o projeto, você vai falar assim, eu quero trazer para esse projeto que eu estou trabalhando os 3 catálogos juntos, né? Aí você vai dar a carga no projeto que você está trabalhando dos 3 catálogos juntos. Não tem problema, não tem dificuldade também, não. Eu posso colocar os 3 catálogos dentro de um projeto só. Posso fazer isso. Mas aí você já vai trazê-lo vinculado, né? Que ele já vai estar vinculado lá no projeto modelo. E esse trabalho de fazer a vinculação lá na base de insumos, né, do projeto modelo, como que é isso? Foi o que a gente ia fazer agora. A gente entra no cadastro do insumo, clica lá na abinha de suprimentos, abre o catálogo de produtos e seleciona o correspondente lá em compras. Você consegue me ajudar, Viviane, nisso? Consigo, mas, de qualquer forma, vai ter que preencher uma planilha para ter o deparo, sabe, o correspondente? Consigo te ajudar a fazer isso pelo banco, mas só que você, de qualquer forma, vai ter que preencher uma planilha para me dizer qual é o correspondente, entendeu? Sim, consigo te ajudar. Ele deu o processo justamente para tentar ver uma forma mais rápida de fazer. Consigo te ajudar, mas aí vai ter que botar uma planilha para mim. A areia lavada aqui no EMOP corresponde ao código X lá no suprimento, sabe, lá em compras. Aí eu consigo atualizar pelo banco para você. Vai ter lá, base de dados, EMOP, aí código tal, descrição tal. E aí a correspondente no TOTS, é isso? É isso aí, a correspondência no TOTS, exatamente. Consigo te ajudar, mas aí vai ter que botar uma planilha para mim, para eu conseguir fazer isso para você. Se for mais fácil trabalhar com Excel e fazer isso, aí eu faço, não tem problema. Vamos encontrar o melhor caminho aí. Agora vai ter que esperar também ver quando esse cadastro de produto tiver 100%, para poder fazer o vínculo e não ter que voltar lá para, né? O cadastro de produto vai estar 100% mais próximo da virada. Pois a gente estava numa reunião segunda-feira, por isso que eu fiquei preocupado, entendeu? Aí vai ter que pedir o analista que vai me substituir para te ajudar com isso daí. Porque até você virar, eu acho que eu já entrei em licença maternidade. A virada está para quando? Que eu nem olhei a última reunião, nem vi. 2 de janeiro. Eita! Já vou estar de licença maternidade, entendeu? Aí vai ter que dar um passo atrás para poder fazer esses vínculos. Eu ensino para vocês como é que faz manualmente. Vai ter um analista que vai me substituir, só não sei quando que a Geisa vai colocar. E aí eu falo com ele, você tem que fazer isso aqui lá na virada. Entendeu? Para fins de treinamento, a gente vincula 2, 3, 4, testa, né? Vai dar tudo bom, vai dar tudo ok. Mas aí lá, antes da virada, vai ter que fazer esse deparo. Para poder tratar esses itens dentro do TECOP, entendeu? Tem que colocar isso no plano de virada. Vai dar um pouquinho de trabalho. Então, tem que ser feito, se a virada é em janeiro, e o Pedro tem vários catálogos aí, vai ter que fazer em novembro isso aí. Léo, deixa eu fazer uma sugestão. Por exemplo, a nossa base de produto,
não poderia se iniciar com os insumos EMOP, por exemplo? Que a gente pode fazer é exportar os insumos da EMOP e entregar isso para o seu José e ele já preenche a planilha com esses insumos, o nome que ele vai querer, entendeu? Ou seja, dar prioridade aos produtos que estão na base da EMOP. Mas não é só isso, não é só isso. O que acontece? Eu só consigo criar o vínculo automático. Alce, abre aqui o sistema para mim, por favor. Eu só consigo criar o vínculo automático. Clique em cancelar. Clique em cancelar e clica aqui para mim em cancelar. Só um minutinho, peraí. Não, o que eu estou falando era nem mudar a descrição, cara. Aí tem gente que conversar Aqui, com o seu Pedro, José para ver se atende, Pedro. Aí tem que Aí ver o com que compras. acontece? Tá vendo aqui para mim a areia? Seleciona aqui para mim, Alce, areia lavada grossa. Nem aqui vai, eu acho que nem aqui. Deixa eu ver se tem essa opção aqui, senão tem que ir lá no menu principal. Seleciona aqui para mim areia lavada grossa. Vai ali em processos. Acho que não tem como fazer por aqui, não. Clica ali em processos. Não dá para fazer por aqui, não. Clica aqui para mim em cancelar. Aqui. Isso. Vai lá no menu projeto. Importações. Cadê? Ai, essa opção não tem com Proteus. Não tem com Proteus. Não tem. Essa opção, porque eu tenho uma opção, mas ela tá cinza, tá vendo? É porque o Compras é Proteus. Que eu poderia exportar esse cadastro lá para o Compras e ele cria o produto automaticamente, entendeu? Mas com Proteus eu não tenho essa função, não. Ela é desabilitada. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Olha, abre uma EMOP aí, rapidinho. Um insumo. Só para ele estar aberto? Vê se tem insumo. Tem insumo? Aumenta o zoom aqui, eu não estou vendo nada. Sinopse. Acha aí um que a gente usa bastante. Sim. Areia lavada grossa. Isso, areia lavada grossa. Aí, lá no Compras, eu tenho cadastrado areia de aterro, areia de brita. Entendeu? Então, a minha sugestão, a gente tem que discutir depois internamente, Léo, é se a gente podia usar para dar carga no sistema de compra, poder seguir com o projeto, porque senão a gente vai ter que parar o projeto a gente não vai conseguir fazer as outras etapas, como você concorda, Viviane? Não vai conseguir não, porque agora o planejamento ele é integrado com... Planejamento, controle, depois... eu vou fazer a solicitação de armazém para planejar a obra, e fazer pedido, tem um monte de coisa para a gente fazer aí. Vai travar tudo, porque eu não peraí. Não, travar tudo não, porque acontece. O que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso pegar essa lista que você está aqui e posso importar ela para o meu ambiente de homologação. Aí, com o ambiente de homologação é o nome que a gente quiser. Então, assim, a parte do treinamento para ver do início ao fim não vai travar, porque é só pegar essa aqui e importar para produção, para homologação. É onde a gente realmente vai brincar. Agora, para produção, não. Para produção, a gente tem que sentar e ver com compra se esses nomes que estão aqui atende às necessidades deles. Tem isso também. Vivi, só dúvida aqui rapidinho, um exemplo. Essa areia aqui, onde que eu vejo o código do insumo? É nessa coluna código aí, ó. Ela tá como 1, né? Tá como 1, que a gente tirou as letras. Ah, tá. É só para poder eu comparar um exemplo. Essa daqui também tá como 1, mas tem vários zeros na frente, entendeu? Pode ter, ela pode ter uma codificação. Lá no Compras, a areia pode ser código 800.
Aqui no orçamento é código 1, mas lá no compras é 800 a areia, entendeu? Então, Vai ser igual. essa possibilidade de importar no ambiente de homologação e depois a gente discute, não para a parte de desenvolvimento do projeto do T-Corp, dá tempo da gente decidir o que vai ser feito lá com... O problema é que tem as outras bases também, né? Eu acho que o ambiente de homologação, Léo, tem que confirmar com a Assunção. Acho que ele não está configurado para trabalhar com integração, não. Acho que é só a produção. Vamos confirmar com a Assunção. Mas, mas isso aí é o de menos, porque quando a gente for para o teclado da TOTUS, isso vai estar configurado, tanto produção como homologação. Sim. É quando vocês vão? Cara, a gente vai começar a mexer nele na segunda-feira, só que a gente está esperando uma data para a gente adiantar o Go Live do T-Cop, entendeu? Aqui. Entendi. Esse aqui eu tirei do Rio Custo. Mas é tudo? É tudo do mês de dezembro. Tá, então só selecionar. Entendeu? Aí o que não impede, Pedro, da gente fazer a capacitação, não, mas aí para o Go Live você vai ter que estar preparado. Então, de qualquer forma, vai ter que pensar nisso. É porque, ó, tem 7.338 insumos. Isso. Só nesse projeto aí, né? Não. Ou só EMOP? Esse é só EMOP? MOP inteira. É MOP inteira. Ah, EMOP inteira, viu? Então, esses 7.000 insumos também tem que estar lá no compras, entendeu? Como produto. Aí eu não sei como que o comprador controla isso lá. Se ele, por exemplo, cadastra só bate-estaca e depois bota na descrição a capacidade, eu não sei como é que ele faz. Não sei como ele faz. Porque aqui, na EMOP, o que muda é só a capacidade, né? Isso. Aí, mas só que lá para ele, como é que ele faz isso lá? Eu não sei. Aí, por exemplo, 10 insumos que seria, por exemplo, bate-estaca, tipo martelo hidráulico. Não, isso não é insumo, isso é um equipamento. Ele entra como reutilizado. Entendeu? Mas se pensar num material, aí você pode ter um aqui e 10 lá, que é o caso da tinta. O caso da tinta é um clássico, acontece direto comigo. E o piso também é a mesma coisa. O piso também é outra coisa que dá dor de cabeça. Porque o piso, dependendo se você estiver construindo apartamento, por exemplo, e você for entregar piso, cada andar pode ter um piso diferente, pode ter umas coisas. Perfis, piso diferente, de acordo com o perfil da obra, se for zona sul ou zona leste, diferente. Então, daria para limpar essa lista aí, tirando esses itens compostos. Na verdade, essa lista diminui um pouco ainda, porque tem... Reutilizados. A gente tirar os itens reutilizados, né, porque eles são... Composição dentro de insumo. Ele transforma um insumo... Não, uma composição em insumo dentro da composição, entendeu? Mas aí ele tem uma composição auxiliar. Essa composição auxiliar, ela tem insumo dentro. Então, ela tem insumo dentro, mas os insumos estão ali. Quando ela olha, o que o sistema vai fazer? Ele vai lá e diz assim, tem uma atividade que eu vou usar perfil H de ácido carbono. Aí é uma atividade que é em agosto e a outra atividade é só em novembro, por exemplo. O que o sistema vai fazer? Ele vai te dar uma sugestão de compra. Ele vai dizer assim, em agosto, você precisa comprar tantos quilos de perfil e lá em novembro você precisa comprar tantos quilos. E aí ele manda isso lá para o comprador. Essa previsão de compra. Ou de estoque, né? Dependendo se for um material estocável, ele pode mandar para o estoque ou pode mandar para a compra. Aí, dependendo como que eu não sei ainda não conhecia a parte do planejamento, mas dependendo como funciona o planejamento, aí tem coisas assim, você precisa comprar aço. Poxa, mas tem um fornecedor que te fornece uma tonelada de aço a um preço mais acessível. Aí você compra para a obra inteira, de uma vez, né? Em vez de comprar de acordo com o que está planejado. Aí tem essas coisas aí que a gente vai ver aí
de acordo com a evolução aí das capacitações, essa dinâmica, né? Léo, acho que a gente tem que pensar, então, nessa possibilidade aqui de criar a base de produtos com base na EMOP. Vamos ver se a gente conversa com o seu José. Tá. Vamos tentar entender com ele isso aí, entendeu? Tem que pensar o seguinte, não pensa só na EMOP, não. Você tem SINAP, tem outras tabelas que também vão precisar estar vinculadas, tá? Não, eu sei, mas aí pensando no que a gente trabalha no dia a dia aqui, Tá. de orçamentos, Uhum. você me corrige, mas 90% dos orçamentos que a gente monta são base EMOP. Uhum. Tá. Então, a gente resolvendo dessa forma seria 90% resolvido. A gente, lógico, teria que fazer os projetos modelos aí específicos para os outros catálogos, né? Mas para a EMOP, que é o dia a dia, que é a EMOP. Não tem, você tem algum recente que fez outra? EMOP e SCO. Uhum. Gente. E prefeitura agora vai tendo algumas coisas. Né? Tá. Mas se tiver alguma dúvida, Léo, aí tu fala comigo. Precisa, não, me tira uma dúvida assim, que eu quero ver isso. Mas, de qualquer forma, na próxima agenda eu vou mostrar para vocês como que trabalha com o projeto modelo, para vocês verem a dinâmica que vai ser trabalhada dessa forma, entendeu? Então, a gente fica combinado assim. Aí você se programa, Léo, para participar da próxima capacitação. Tá. Para eu poder mostrar para vocês como é que funcionaria a dinâmica do projeto modelo. Léo, já então acho que precisa marcar uma conversa com suprimentos aí, né? Cara, a gente pode tentar conversar amanhã com ele. Aproveita também que tem um outro detalhe, que a gente ainda não encontrou esse problema por enquanto, mas pode ser que a gente encontre, tá? Uma boa papo para ter com ele. Unidade de medida. Elas têm que estar equivalentes, tá? Claro. Porque, às vezes, o comprador cadastra lá do jeito que ele quer, mas aqui na EMOP é uma outra unidade, e aí dá conflito na hora que vai fazer o pedido. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quer ver? Vou te dar um exemplo. Tubo, por exemplo, tubo. Aí você tem aqui uma unidade de 3 metros, por exemplo. Aí lá, ele cadastra, em vez de ele cadastrar unidade, não, ele cadastra 3 metros. Metro. Metro. Aí vocês têm que entrar num acordo como é que isso vai funcionar. Ou pede metro, né? Ô, Léo, só assim, tem que tomar cuidado também, que não é o que o José quer, tá? É o que a gente precisa. A gente, eu falo, empresa. Sim. Sim. Mas assim, o que eu tô falando é O José só... é cabeça dura. Ele vai ficar, não, eu faço assim, tem que ser assim, entendeu? Não, assim, eu não tô preocupado com o José. Eu só tô preocupado para não... Eu te entendo. Não, a gente está te entendendo, Léo, pode deixar. A gente está te entendendo. Não se preocupa. O Zé é o Zé, né? Ele não vai. É turrão ele? É turrão? Não, o meu medo é começar a comprar tudo errado. Calma, não vai Então comprar errado. tem que pensar direito, entendeu? Não, tem que envolvê-lo, né? Sim. Claro, é fundamental. E aí, até com a visão dele, ele pode dar a gente pode, com a visão dele, ter uma outra ideia, entendeu? Aí, vou te dizer, lá no Proteus tem um negócio da unidade de medida, que é tipo... Conversão, a conversão. É a unidade de medida de conversão, aí, sim. por exemplo, o pessoal aqui no orçamento vai orçar o cimento em quilo, tá? Vai orçar em quilo. Só que o cimento eu compro em saco. Lá no compras tem que estar cadastrado o saco de 50, correspondente com 50 quilos na conversão, e tem que estar cadastrado o saco de 25, correspondendo 25 quilos. Entendeu? Uhum. Isso aí o cadastro lá no compras tem que estar equivalente da unidade mínima. Ele pode comprar pacote fechado de alguma coisa, fardo, do que seja,
mais na hora que o pessoal da obra mandar, eles vão mandar na unidade mínima, porque é de acordo com o orçamento. Então, ele vai pedir lá, eu quero 250 quilos de cimento. Se vai ser 50 sacos, se vai ser de 25, se vai ser de 50, tão pouco. Ele quer 250 quilos de cimento. É isso que quer. Entendeu? É assim mais ou menos que vai o pedido para lá, 250 quilos de cimento. Entendeu? É assim que vai funcionar. Então, o exemplo do cimento é clássico, isso dá dor de cabeça para caramba, mas lá no Proteus tem a unidade, acho que é a segunda unidade, se não me engano. Tem isso lá. Tá bem? Tá bom. Fechado, então. Se programa para a próxima, você tá, e aí a gente vê o projeto modelo. Tem Tá data? bom. Tem data? Não, ainda Eu não, não ainda não. tenho, eu não tenho, porque para mim aqui não está aparecendo. Se eu tivesse aparecendo, eu já conseguiria te dizer. Aí tem que ver com a Geisa. Tá, eu vou ver com a Geisa. Tá? Aí ela me avisa e aí a gente... Na próxima reunião, a gente vai ver o projeto modelo e a ideia é a gente já entrar na parte do planejamento. Tá? E aí eu tento também de eu ver com a Assunção esse negócio da integração que eu acho que ele desligou para poder limpar a tabela, por isso que não funcionou. E eu tenho a agenda do Assunção na segunda. Tá, então eu falo com ele. Tá, beleza. Vou pedir para ele ver isso aqui, porque eu tentei cadastrar aqui, deu erro, ele deve ter desligado para fazer alguma coisa. Aí, dessa parte de Proteus, eu não entendo. Não sei aonde que liga esse negócio. Eu só sei usar. Parametrizar, eu não sei, não. Tá. Tá, gente? Um abraço para vocês, viu? Obrigado. Até. Tchau, tchau. Nada, Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica um pouquinho, Léo. Tô aqui, pode falar. Aí. Pô, isso aí é uma merda, hein? Mas é o que é. Quando que você pode conversar com o José, João? Cara, eu posso amanhã, mas só depois do almoço. Amanhã eu tô lá em Itaguaí. Pode ser. Até bom estar lá. Pode ser? Beleza, pode ser. Que horas, assim, 2h30? É, tá bom, 2h30. Quiser mandar um invite aí já, pode mandar. Tá. Eu mando mais tarde. Não, beleza. Amanhã. Bota a doutora Alcilene junto aqui. Tá bom. A gente fala que tudo é culpa dela. Tá bom. Tô aqui, gente. Eu sei. É por isso que tá falando, pô. É, tô do meu lado aqui, tô vendo ela ao vivo. Então, beleza, Léo. Beleza? Então, fechou. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.